Nós vamos agora dar início à nossa mesa, à nossa roda de conversa. E para isso eu quero convidar a fazer parte a assistente social, amiga do nosso coração, Fernanda Costa, por favor. Fique à vontade. Quero convidar a promotora de justiça da área da família, doutora Socorro Cunha. Convidar ainda o assessor do Departamento da Família da FEP, Everton Costa. E eu também. Bom, senta pra cá. Deixa eu ficar aqui que a minha função hoje é só de perguntar. Bom, amigos, nós trouxemos aqui o tema central, o Espiritismo no fortalecimento dos vínculos familiares. Nós tivemos o cuidado, quando elaborando o tema, de favorecer aos espíritas, ao movimento espírita, algumas informações muito importantes para nortear ações. E aí nós não podemos perder de vista aquelas informações que estão coordenadas, vistas com outros olhos e olhos treinados, técnicos para isso, de pessoas que têm uma experiência junto às famílias. E por isso, lá a equipe, pensando junto, entendeu que seria interessante convidarmos alguém da área da assistência social. E aí conseguimos contar com a sensibilidade da Fernanda. A mesma coisa, mesmo pensamento se deu quando tentamos convidar a doutora Socorro, para que a gente possa ter assim uma visão ou receber informações de como é que está hoje o cenário da família no Brasil, no mundo, no Piauí, na Parnaíba. O que é que se tem registrado, o que é que se tem observado? Porque uma coisa é aquilo que a gente vê e fala de forma solta, sem nenhum embasamento. Outra é aquilo que vem com fonte, com conhecimento específico. Eu gostaria de que primeiro eles fizessem uma fala de 10 minutos, para depois nós passarmos a algumas perguntas que já temos e aquelas que vocês também desejarem fazer. Para isto, levantando a mão, que o Jefferson e a Eline levam até vocês o microfone, e a importância do microfone é porque a gente está transmitindo ao vivo. Então quem está em casa assistindo, ainda que não lhe veja, precisa pelo menos ouvir a sua pergunta, tá bom? E aí assim, convidar o Everton em nome da federação para que também apresente para nós, Movimento Espírita, porque é uma área que acaba de ser criada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB. Então as casas espíritas que já trabalham com as famílias de algum modo, o que mais precisamos observar, o que é mais que o Brasil Espírita atentou para o fato do departamento de família e que pode orientar as casas espíritas e que pode orientar os tarefeiros para o trabalho que a gente precisa realizar em nossas searas. Vou começar pela Fernanda. Boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado em nome da UNI Parnaíba por ter aceitado o nosso convite. E eu pediria que nos próximos 10 minutos você falasse um pouco com base no seu trabalho enquanto assistente social, aquilo que a assistência social contempla de trabalho com a família e qual é o cenário que nós temos hoje, Fernanda, na nossa cidade, no Brasil como um todo. Boa noite, é uma felicidade muito grande estar aqui nesse momento. Eu agradeço muito o convite da UNI. Aqui a Semente Cristã é a casa que eu escolhi para frequentar, é a nossa casa, e eu estou muito feliz de ver a nossa casa tão cheia, com tantas pessoas. Acho que é uma felicidade que todos nós aqui, trabalhadores do Semente Cristã, estamos sentindo nesse momento, de ver a nossa casa cheia. A gente se sente muito bem com a presença de todos vocês aqui e estamos muito agradecidos. Com relação à questão da família, eu acho que o tema família, ele é tão próximo do serviço social que não tem como se falar de serviço social e não se falar de trabalho com famílias, né? Eu sou assistente social há 8 anos
Eu já atuei nas políticas de assistência social, na política de saúde. Atualmente meu trabalho é na área do judiciário, né? Aqui em Parnaíba eu trabalho aqui no Fórum, no Núcleo Maria da Penha, que é um núcleo que atende mulheres em situação de violência, mas a gente também presta serviços para a vara de família. Então, além disso, eu já tenho um trabalho de uma experiência que vinda de Teresina na área da infância e juventude. Trabalhei na vara da infância e juventude de Teresina. Então, trabalhei com a família em diversos aspectos diferentes, né? E por que o serviço social é tão importante quando a gente vai trabalhar com famílias? O serviço social é uma área do conhecimento que no seu nascedouro no solo brasileiro, na década de 30, nasceu com uma profissão caritativa. Então a gente nasceu com uma profissão para fazer caridade, né? Que nós espíritas conhecemos muito bem a caridade. Então a gente tinha que fazer a caridade numa perspectiva assim, de ajudar o outro, era simplesmente ajudar o outro. E foi se passando o tempo, essa área do conhecimento foi se tornando técnico-científica, a gente foi se apropriando de áreas do saber, da sociologia, da economia, da antropologia, da psicologia. Então o serviço social foi deixando de ser uma profissão meramente caritativa para ser uma profissão que se instrumentalizou, uma profissão que se politizou, que adquiriu essas características técnico-científicas e hoje é uma área do saber reconhecida para as intervenções sociais. O que a gente faz tentando resumir assim? A gente pode criar, a gente pode formular, a gente pode atuar, executar e avaliar políticas públicas. Então, basicamente, é isso que o assistente social faz. E por isso a gente está inserido em muitos campos de trabalho diversos. A gente vê assistente social na saúde, na assistência social, na saúde mental, no judiciário, na penitenciária. E em todos esses lugares nós trabalhamos com as famílias. E é esse o ponto que eu queria chegar. Por que trabalhar com famílias? Porque a gente entende, quando profissão, serviço social, que o indivíduo não é um ser no mundo sozinho, né? Enquanto pode ter outras áreas de conhecimento que se detêm a estudar o indivíduo, né, o ser humano de modo individual, o serviço social já vai estudar ele colado num contexto social, num contexto socioeconômico, num contexto cultural, do qual a família não pode ser descolada. Então, nosso trabalho é realmente com família, o trabalho do assistente social. Então, por que a gente precisa estudar a família? Para entender que o ser humano ele precisa ser estudado em todo esse contexto cultural. Porque a família, como bem foi colocado inicialmente, é esse primeiro lugar de socialização. Por isso que tantos sociólogos se deteram a estudar, porque ela também é o nosso primeiro hospital, é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro amparo coletivo que a gente tem de sociedade, é na família, não é? E o serviço social é uma profissão que trabalha diretamente com essas famílias. A família, no decorrer da história, ela já adquiriu diversos formatos, não é? Eu tive lendo algumas pesquisas para trazer alguns dados, para a gente problematizar em cima desses dados. Por exemplo, tem uma pesquisa feita pelo Retrato de Raça e Classe no Brasil, de Gênero, Raça e Classe no Brasil, que ela pega os dados de 1995 até 2005 aqui no Brasil, pegando um lastro aí de 10 anos. E ela vai fazer ali um dado sobre como estão essas famílias. De 95, o dado que trouxe é que a maioria das famílias, 52%, se eu não me engano, eram famílias formadas pelos pais e pelos filhos, né? A gente chama de famílias nucleares. Era esse o retrato da maioria das famílias no Brasil. Já essa pesquisa, em 2005, já viu uma queda desse formato. Então, só 42% das famílias no Brasil adquiriu essa característica de ser só os pais e os filhos. O que quer dizer? O que quer dizer que nós temos muitos jeitos de ser família. Não tem só um jeito de ser família. Não é aquela família somente o pai, a mãe e os filhinhos que a gente pode caracterizar como família. A gente pode caracterizar famílias monoparentais, as famílias homoafetivas, as famílias em que são recompostas, as famílias em que são as pessoas e os seus animais. São vários jeitos de ser família. E não cabe a nós julgar as famílias, dizer que tal família é certa e tal família é errada. O que cabe a nós? Acolher essas famílias, trabalhar com essas famílias. Com quê? Com dignidade, com respeito, com acolhimento, com afeto. É isso que a gente precisa fazer nesse trabalho com famílias, não é? Então, assim, a família no decorrer da história, ela tinha esse caráter muito mais próximo do econômico do que do afetivo. E aí, lendo alguns textos, eu vi um texto de um historiador chamado Philippe Arrier, que é um historiador que se deteve a estudar a infância, a juventude e a família, que ele coloca numa entrevista em 1975, que até 200 anos atrás, a família tinha uma característica meramente de sobrevivência.
sobrevivência, meramente econômica. Então as pessoas estavam agrupadas para sobreviver, para que partilhassem daquelas despesas econômicas. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa característica meramente econômica. Adquiriu-se uma característica sentimental, que não era tão comum nas famílias de antigamente. Então, hoje, as famílias não estão juntas meramente por questão de dinheiro, meramente por questão de despesas, meramente por questão de finanças. Nós também, e principalmente, estamos juntos por questões afetivas, por questões sentimentais. E isso é muito importante, não é? A gente sabe que a partir da década de 80, com a Constituição e o primeiro desenho das atuais políticas públicas que a gente tem no Estado brasileiro, a gente teve essa chamada da família, para que a família assuma esse cuidado, para que a família fortaleça nessa atenção e nessa proteção social. E não é à toa que a proteção social brasileira toda é desenhada para a proteção à família. E isso a gente vê como? A gente vê na saúde, através do programa da saúde na família, a gente vê na assistência social, quando o CRAS e o CREAS, que são os dispositivos da assistência social, são voltados para o trabalho com a família. Hoje o principal programa que a gente tem no Brasil de transferência de renda, o nome é Bolsa Família. Ou seja, é para a família que a gente precisa fazer esse cuidado, que a gente precisa fazer esse amparo, não é? A gente vê, por exemplo, os programas Minha Casa Minha Vida, que é uma política pública de habitação, é para a família e não para o indivíduo. Então são várias políticas públicas e o foco a gente chama de matricialidade sociofamiliar. O que quer dizer? É que as políticas públicas hoje, da forma como são desenhadas no Estado brasileiro, elas privilegiam a família. E por isso, para nós que atuamos nessa área social, é importante saber trabalhar com famílias. Então, hoje no Brasil, a gente tem várias ferramentas, a gente tem uma área do conhecimento chamada Trabalho Social com Famílias, que a gente tem autoras que trabalham muito isso, e uma grande referência no Brasil é uma professora da Universidade Federal do Piauí, das Terezinha, do Serviço Social, a professora doutora Solange Teixeira. Ela traz vários elementos para problematizar a família. E eu queria terminar assim, lançando um pouco essa problematização que pode ser trazida depois nas perguntas, que é o seguinte, que o Estado brasileiro chamou a responsabilidade para a família, no sentido de que a pessoa, a criança, o idoso, a pessoa com deficiência, aquelas pessoas que precisam de mais cuidado, elas precisam ser primeiras tratadas na família, e somente se essa família falhar é que deve entrar o Estado, é que devem entrar as outras instituições, como as organizações não governamentais, ou como, por exemplo, os centros espíritas e outras obras sociais. Só que a gente precisa entender que a gente não pode cair num erro, que a gente chama hoje, que está em voga nessa questão mais contemporânea do estudo de família, chamado familismo, que é quando a gente sobrecarrega a família, e esse sobrecarregar vai cair diretamente nas mulheres. Porque a gente sabe que a maioria do cuidado hoje é assumido pelas mulheres e não pelos homens. Então o que a gente precisa saber hoje para trabalhar com família? A gente precisa disseminar esse conhecimento de que todo mundo pode cuidar, de que não é só os homens que podem cuidar, né? Quando a gente tem crianças, quando a gente tem idosos e pessoas com deficiência, todas as pessoas daquele núcleo familiar podem ajudar, e também as outras instituições, e também o Estado, e também as ONGs, e também os centros espíritas. Todo mundo tem que trabalhar na perspectiva da proteção à família. Eu tenho um caso para contar, para a gente tentar exemplificar isso que eu estou querendo dizer. Eu já trabalhei aqui no CAPS de Luiz Correia. Eu era assistente social do CAPS de Luiz Correia até o ano passado. E houve uma discussão com um determinado membro da equipe, que os CAPS são os Centros de Atenção Psicossocial, que é um dispositivo da saúde que trabalha com pessoas com transtorno mental. E eu estava lá na discussão com um determinado membro da equipe, e ele reclamando, porque tinha um paciente lá no nosso CAPS, que a mãe deixava de manhã, 7 horas, 7h30, e só ia buscar ao final, 5 horas da tarde. Sendo que o serviço é para ser assim, o serviço funciona de 7 da manhã às 18 horas. E ele reclamando, a família quer passar, quer ficar de boa, a mulher quer tirar a responsabilidade dela, porque ele quer jogar o filho dela aqui no CAPS, deixar de manhã e vir buscar só à noite. Quando a gente vai analisar de maneira aprofundada como era essa família, era só um rapaz de 20 anos e a mãe dele, mãe solteira, porque a gente sabe que muitos casamentos são desfeitos quando da descoberta de um diagnóstico de deficiência, isso é um dado estatístico, não é? Ou de algum transtorno. E aí a mãe cuidava dele o dia todo, e aí não podia estudar, aí ela não podia trabalhar, ela não poderia adquirir novos recursos para poder potencializar essa família dela. Então, a saída foi deixar ele no CAPS, que é um serviço que existe exatamente para isso, para que a pessoa seja acolhida, para ela poder estudar, para ela poder arrumar emprego. Então a família somos todos nós. Por que a gente acha que a família tem que ser só aquela ali, o pai e a mãe?
sardinha para o espiritismo, não é? A gente sabe que a nossa família não é só aquelas pessoas que estão ali, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão. A gente sabe, quando a gente vai estudar um pouco o espiritismo, as lições trazidas pelo livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós somos família, de que nós aqui somos irmãos, de que nós temos dívidas a pagar por pessoas que a gente acha que não devem nada, não é? Então, quando a gente volta que uma pessoa deve ser cuidada num CAPS, que a pessoa deve ser cuidada também no CRAS, que a pessoa deve ser cuidada aqui no CAPS, é entendendo que família é um contexto ampliado. Família, ela é para ser um conceito ampliado. Então, hoje, quando a gente vai discutir família, a gente tem que pensar em determinados conceitos. Entender, que família é ampliada, que família não é um conceito estagnado, um conceito fechado. A gente precisa entender que não há um jeito certo de ser família. Outro, a gente precisa respeitar esse modo de se organizar da família. Não pode eu chegar lá e dizer que a família tem que fazer isso, aquilo, outro. A gente trabalha na perspectiva da orientação, do cuidado e do acolhimento com essas famílias. Porque o que cabe a nós? E nós espíritas, nós do Estado, nós que somos familiares? É a proteção. A gente precisa proteger as famílias. Porque uma família protegida, uma família fortalecida, os indivíduos dessa família conseguem se desenvolver, conseguem trabalhar suas potencialidades, conseguem ser felizes. Então a gente consegue ser feliz quando a família da gente está bem. Isso eu tenho certeza que vocês sentem isso. Quando a gente está com um problema na família, parece que as outras áreas da nossa vida não andam. Parece que fica ruim no trabalho, parece que fica ruim no grupo de amigos. Você sai com os seus amigos, mas você não consegue tirar aquele problema que você está com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Então, a gente precisa ter uma família fortalecida, a gente precisa ter uma família protegida para que a gente consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Então, o serviço social é muito próximo à família por isso, porque a gente entende que nós precisamos proteger e o serviço social é uma profissão que trabalha nessa perspectiva da proteção das famílias e dos grupos sociais. Como é que está o tempo? Tempo esgotado. Vamos respirar. A assistência social é um mundo de coisa, tá vendo? Vamos acalmar. A doutora Socorro vai dar uma acalmada na gente, apesar de ser promotora de justiça. Mas eu queria perguntar, assim, pedir que a senhora expusesse nos seus 10 minutos, doutora, o que faz a promotoria de justiça na área da família, para que ela existe e como que esse trabalho se realiza aqui em Parnaíba. Por favor. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui presente, né? E tentando, rogando a Deus que me ilumine para que eu possa deixar a minha contribuição de alguma forma na minha experiência, né, de quase 20 anos de Ministério Público e especialmente os últimos 6 anos na vara de família, né? Como eu já falo mais devagar que a Fernanda, eu fiquei pensando, eu formulei, vou pedir permissão a vocês, porque como o assunto é muito instigante, para mim é encantador e o tempo é curto, eu fiz aqui um roteiro, né, do que eu imaginei falar para vocês, mas me coloco à disposição depois para tirar alguma dúvida, tá bom? A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos para toda a vida. É a base para a formação de qualquer indivíduo. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e aptos ao convívio social. O direito e as ciências de um modo geral não podem mais permanecer presos ao velho paradigma mecanicista, como se o mundo fosse um amontoado de partes isoladas. Precisamos ver o mundo e a humanidade como uma concepção holística. Foi lançada uma nova luz sobre o qual deve o direito tocar e reconciliar o coração das pessoas.
foi lançada, é necessário uma reconceituação profunda dos fundamentos do sistema jurídico, uma revolução sistêmica do direito, com importantes implicações para o futuro da humanidade. O direito e as ciências, de um modo geral, já deram início, a uma visão sistêmica, em que o mundo é compreendido como uma imensa rede de comunidade social. Em nossos dias, essa mudança de olhar é uma necessidade premente, uma vez que os maiores problemas atuais são de natureza sistêmica. Estamos todos interconectados e interdependentes. No Brasil, especialmente, acho que na Bahia, atualmente o juiz que está em Ilhéus, se não me engano, além de aplicar a justiça restaurativa, que a justiça restaurativa é aquela que utiliza técnicas para solucionar conflitos, onde o autor e a vítima se aproximam, buscando restaurar as relações e os eventuais danos sofridos. Não é mais só aquela coisa de punir, né? Esse conceito de justiça restaurativa surgiu da Resolução 12/2002 da ONU. No Brasil, mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 225/2016, também buscou traçar algumas diretrizes, não se distanciando do documento da ONU. Corroborando com a justiça restaurativa, o direito sistêmico vem aplicando a técnica das constelações familiares. Trata-se as constelações familiares, de um método terapêutico e fenomenológico, apresentado pelo alemão Bert Helling e embasado nas leis sistêmicas da hierarquia, pertencimento e equilíbrio em busca da pacificação. Essa técnica está em perfeita consonância com o Código de Processo Civil de 2015, que dá especial atenção a métodos alternativos de solução de conflitos. A ideia da justiça restaurativa é auxiliar os envolvidos no conflito e a comunidade a compreender os motivos do mesmo, ou seja, do conflito, o que geralmente exige uma autocompreensão e a compreensão do outro. A justiça restaurativa sistêmica, que é uma proposta que supera a ideia de punição, pois possibilita que os envolvidos desejem muito mais, que é a reparação, mas a compreensão dos motivos do conflito, abstraindo culpas e punições na busca por uma cultura de paz. Não podemos falar em paz sem falar em amor. Então, eu entendo que quando nós, operadores do direito, juízes, promotores, advogados, recebemos as partes com uma postura de respeito e amor, a audiência, o processo, ocorrerá de forma harmônica e conciliadora. Todos vão sentir o respeito que reina no ambiente e vão perceber que dali sairá um bom resultado para todos os envolvidos no problema. É um ir ao âmago da questão, é um ir à alma dos seres humanos que ali estão, para obter uma conciliação do coração de cada um dos envolvidos no conflito. Direito sistêmico é um direito em construção. Entendemos que esse direito possa ser aplicado em todas as áreas do direito. E não somente nas questões familiares, ligadas à família. A tradicional forma de lidar com os conflitos no judiciário, muitas vezes, mesmo após julgada a ação, os conflitos permanecem. Por quê? Porque as partes continuam alimentando ressentimento e dificultando a paz.
levando a procurar novamente o Poder Judiciário, porque ele resolveu aquela questão, né? O juiz colocou o direito e as obrigações, mas o conflito interno, o conflito que gerou, né, essa lide, ele vai continuar. Então, as pesquisas preliminares indicam que a prática dessas técnicas restaurativas contribui não apenas para o aperfeiçoamento da justiça, mas também para a qualidade dos relacionamentos nas famílias. Pois, sabendo lidar melhor com os conflitos, podemos viver em paz e assim proporcionar um ambiente familiar melhor para o crescimento e desenvolvimento dos filhos, com respeito e consideração à importância de cada um. Consequência natural disso é a melhora nos relacionamentos em geral e a redução dos conflitos na comunidade. Eu gostaria de falar também, existe nas instituições um receio de falar sobre espiritualidade. Por ser o nosso país um estado laico, né, onde não existe uma religião oficial, as religiões são livres, as pessoas confundem a religiosidade com a espiritualidade. E espiritualidade, para mim, nada mais é do que entrar em contato com o divino que existe dentro de nós. Porque é entrando em contato com essa centelha divina que nós vamos nos melhorar, vamos despertar os nossos melhores sentimentos. E isso precisa ser aplicado em todo o âmbito, em todas as instituições. Eu posso dizer aqui que nessa experiência aqui em Parnaíba, inclusive já existe o Sejusc, né, que é um centro que fica no antigo prédio do Fórum, né, na Presidente Vargas, onde se dá prioridade à mediação e à conciliação, exatamente para que as pessoas possam procurar, né, essa mediação, essa conciliação, para evitar judicializar a questão, porque lá ela vai ter mais tempo para falar, ela vai ter mais tempo para expor, apesar de que na terceira vara aqui de família nós agimos dessa forma nas audiências. Nós tentamos sentir, nos colocar no lugar do outro, né? E buscar de todas as formas uma conciliação, mas uma conciliação que chegue ao coração de cada um, porque sem isso vão voltar a ter conflitos, vão só mudar de processo, né? Então eu acho muito importante que a espiritualidade, eu acho que ela tem que estar presente em tudo, né? Porque é através dela que a gente desencadeia o nosso sentimento maior, que é o amor. Então eu agradeço a vocês aí a paciência de ouvir, me coloco à disposição lá no Ministério Público, na nona promotoria, qualquer coisa, qualquer dúvida, e aqui também eu estou à disposição. Muito obrigada. Olha a cara dessa gente. Se tiver alguma dúvida, vou na promotoria. É verdade. Lá resolve de tudo, né? Sogra, essas coisas, tudo. Bom, aí o movimento espírita tem umas realidades assim bem interessantes. Há mais de 20 anos, no Rio Grande do Sul, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem implantado lá a área da família. E algumas outras federativas estaduais também. Então foi com base nessa realidade e o fato de enxergarmos, com base em indicadores, que a família vem ganhando cada vez mais um novo escopo social,
e existem uma série de políticas públicas voltadas para isso, como bem destacou a Fernanda e agora aqui a doutora Socorro, o movimento espírita pode ajudar de que forma? De que modo a casa espírita pode contribuir? A gente já cuida da criança, do jovem, do adulto, do idoso, a gente cuida do desencarnado, mas como tornar isso de forma mais clara que é um tratamento à família, não apenas ao jovem e etc. Então é por isso que nós estamos aqui com também a presença do Everton Costa, para nos colocar, Everton, o que é que o movimento espírita pensa nesse momento, e aí nós gostaríamos que nos seus 10 minutos você nos apresentasse o escopo da área da família para o movimento espírita. Uma boa noite a todos. É realmente uma grande satisfação a gente estar nesse, que é um desafio pessoal, não só pessoal, mas institucional também, de estar trabalhando, implantando, vamos dizer assim, esta área na Federação Espírita Piauiense, né? E é um departamento lá hoje, né? Constituído, muito embora ele já tenha sido criado há alguns anos atrás, mas ele somente agora ele tomou formato de departamento e estamos nesse desafio de implementar as ações. Então vejam que na realidade os centros espíritas, as casas espíritas de um modo geral sempre trabalharam a família, sempre. Porque você mesmo citou esses trabalhos que não deixarão de existir, não deixarão de ser extremamente importantes, como a evangelização infantil, como é o trabalho de estudo com toda a gente, com jovens, adultos, idosos, né? Como é o atendimento espiritual nas suas mais variadas formas, inclusive as reuniões mediúnicas, onde a gente tem a oportunidade de falar com aqueles que já partiram. É um trabalho gigante que é feito quando se vê por este prisma. Porém, nessa nova ótica, ou nesse novo prisma, de encarar como uma família todos esses trabalhos, como uma só, vamos dizer assim, num só rumo, pensou-se neste núcleo, neste departamento, neste grupo de pessoas, seja lá como for montado, mas que vão pensar conjuntamente, integradamente, com os demais serviços que a Casa Espírita oferece, né? Então, na realidade, este departamento ele surge mais para fazer como que uma integração daquilo que já existe, propor algumas mudanças, é lógico, assumir algumas tarefas, mas muito mais fortalecer as tarefas e integrá-las para que a família possa ser contemplada como um todo. Haja visto que nós, vamos dizer assim, muitas vezes cuidamos muito bem das famílias dos assistidos, daquelas pessoas que chegam, e às vezes, só um exemplo, às vezes a gente não cuida das famílias dos trabalhadores, que às vezes estão tendo problemas, ninguém sabe, né? Às vezes fazem o evangelho no lar daquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo, que vêm para serem atendidas de alguma forma, mas às vezes no lar do trabalhador espírita está havendo grandes conflitos e problemas, mas que não são trabalhados dentro da casa dele. Muitas vezes ele busca outras casas para tentar resolver o problema dele. Então há alguma coisa errada, né? O trabalhador que está envelhecendo, eu já estou pensando nisso, apesar de ter apenas um menino, né? 51 anos estou fazer, mas daqui a pouco a gente vai estar arrastando os pés, mas quer estar na atividade, né? Como vamos subir num palco, né? Como vamos adentrar a casa espírita. Então tudo isso com um banheiro adequado, se alguém tiver uma cadeira de roda, a questão da acessibilidade, da inclusão,
como é que está sendo vista? O departamento da família, ele vai surgir com esse mote, né? com essa visão mais ampla de pensar a família integrada, de pensar os departamentos que existem na casa espírita e tentar integrá-los, e não apenas, como muitas vezes ocorre, uma certa, vamos dizer assim, não seria uma competição, mas seria cada qual na sua caixa e não há muitas vezes uma integração, né? Então ele não vai surgir apenas como mais um departamento, não. Ele tem que surgir desta forma integrada. E daí ser um grande desafio muito significativo. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Então, como nós vamos fazer para trabalhar o dirigente de um departamento com o dirigente de outro, com o de outro, tentando fazer com que trabalhem de forma harmônica, né? Porque nós também somos humanos, temos nossos conflitos, às vezes há divergências de pensamentos dentro das casas espíritas, e isso vai ter que ser trabalhado. Então, vendo a família como essa instituição de origem divina, que se forma mesmo no mundo espiritual e aqui se materializa, vamos dizer assim, vendo a família como esta reunião de pessoas diferentes, mas que têm objetivos comuns, e muitas vezes se reúnem inclusive inimigos de outras eras, né? O espiritismo e o movimento espírita tem muito a contribuir nesse sentido. Nós temos nas mãos um conhecimento gigante a respeito da realidade espiritual da qual nós fazemos parte, incluindo, logicamente, as nossas famílias. O entendimento que isso nos traz, né? Vamos dizer, os horizontes que se abrem quando passamos a estudar a temática. Então, tudo isso tem que ser visto. Como vamos fazer? Essa é a grande pergunta, né? Como esse departamento vai se implantar? Não há fórmulas. Não há uma fórmula. Nós temos muitas ações já espalhadas pelo Piauí, pelo Brasil, né? Todo o movimento espírita. Então, um dos primeiros passos, e aqui eu vou até pedir para vocês esta ajuda, o pessoal da UNIME, né? Da UNE aqui em Parnaíba, e as demais casas espíritas que formam o Piauí, é nesse sentido, da gente tentar aglutinar as experiências exitosas que já têm sido feitas, conhecer o que cada casa está fazendo. Este é o primeiro desafio que a gente está lançando, para que a gente possa compilar esse material, organizá-lo e divulgar para todas as casas espíritas, no sentido de incentivar ações do mesmo tipo, né? Porque muita coisa a gente já fez. Depois formar uma rede de trabalhadores para que possam trabalhar esta temática junto a todas as casas espíritas. Essa é uma ideia que nós temos. Então, é um trabalho, assim, vamos dizer, que vai contar sempre com a colaboração de todos. Nós não vamos fazer a coisa andar sozinho. Nós vamos trabalhar em conjunto. Então, é esse o grande desafio que a gente abraçou junto com a Graça. Ela fez esse convite. É uma grande trabalhadora que a gente já acompanha há algum tempo. E então nós vamos abraçar esta causa e espero que contar também com a ajuda, e tenho certeza, né, que nós vamos contar com os demais lideranças do Espiritismo aqui no Piauí. Então eu quero muito agradecer a você pelo convite, a todos, gostei muito da fala de vocês e agradeço aí a atenção. Essa primeira rodada aqui de perguntas, eu farei, em seguida, os amigos que desejarem perguntar, vai levantar a mão, esse lado aqui
Está ali o Jefferson, desse outro lado está aqui a Eline para levar o microfone até você. E eu gostaria de perguntar a Fernanda, quais são os serviços hoje disponibilizados à sociedade, voltado para a família, ainda que para um membro da família, mas que a família pode recorrer. E eu faço essa pergunta para que os espíritas não tentemos trabalhar tudo só com a ótica espírita do passe ou da desobsessão, quando há serviços de psicologia, de assistência social, de direitos, não é? E de segurança, de proteção, de habitação que o indivíduo pode procurar se ele tiver uma orientação que às vezes não tem. É importante a casa espírita estar informada disso. Então, Fernando, se você pudesse relacionar, é claro que nós aqui não vamos decorar todos, mas vamos pelo menos saber quais são, pelo menos aqueles mais importantes, por favor. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, é que esse é o meu jeito mesmo. Eu falo miado toda vez. Né? As pessoas que tiveram, não sei, talvez o desprazer de assistir alguma palestra minha, às vezes não acompanham o que eu digo, porque eu penso muito rápido, eu quero falar muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu às vezes sou um pouco imperativa, eu quero falar várias coisas. Mas é o meu jeitinho assim. Segundamente, eu queria, por exemplo, trazer, a gente tem um leque, uma gama de serviços dentro das políticas públicas que a gente poderia trazer como famílias. Mas eu vou trazer um, que é para a gente decorar esse, porque esse a gente pode entender como uma porta de entrada, não é? Dentre as variadas políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil, a política de assistência social é uma política que ela se volta especificamente para a questão da família. Tanto que no escopo dela ela foi lançada em 2004, nas fases iniciais ela diz: o objetivo da política de assistência social é o fortalecimento dos vínculos familiares, trabalhar com famílias. É para isso que serve a política de assistência social, de uma maneira assim um pouco resumida, né? Então ela tem um dispositivo, assim como a saúde, não tem um posto de saúde? Digamos que o posto de saúde para a política de saúde é a porta de entrada. Dentro da hierarquia do Sistema Único de Saúde, é o primeiro lugar que a gente procura, é para ser o posto de saúde. Da mesma forma, dentro da política de assistência social, o primeiro lugar que é para a gente procurar é o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. Antigamente, antes da política de assistência social, ele era conhecido como Casa das Famílias. Então aí a gente já vê que ele nasceu já no seu nascedor com essa ideia de acolher as famílias. Então o CRAS, que é Centro de Referência da Assistência Social, ele é um dispositivo da política de assistência social que conta com equipe técnica de serviço social e de psicologia, pelo menos, equipe básica, mas pode contar com outros profissionais, mas pelo menos tem que ter assistente social e tem que ter psicólogo. E ele fornece uma gama de serviços para a família. O que quer dizer isso aí? Eles funcionam de 8 às 18 horas. Aqui em Parnaíba, até onde eu estava sabendo, nós tínhamos 7 serviços de CRAS, mas se alguém quiser me atualizar um pouco mais, eu estou de licença maternidade já há alguns meses, emendei com as férias e estou um pouco afastado do trabalho. Mas até onde eu sabia, a gente tinha 7 CRAS aqui em Parnaíba. Geralmente esses CRAS, eles ficam nos bairros que a gente chama mais periféricos, então nos bairros que tem mais difícil acesso. Por exemplo, aqui em Parnaíba, a gente tem um aqui próximo, tem aqui no bairro Piauí, a gente tem no bairro São Vicente de Paula, a gente tem lá no Baixão da Carnaúba, a gente tem no João 23, a gente tem o Mendonça Clark, a gente tem um anexo lá na Valentina, na ilha. Deixa eu ver, deixa eu me lembrar aqui de cabeça, se alguém lembrar de um outro que eu esqueci, mas mais ou menos são esses, né? Mas deve ter outros. E aí o que é? Se a pessoa, a família está com problema, por exemplo, um problema de uma desordem familiar, um pai que briga muito com o filho, ou então às vezes aquele conflito da filha adolescente que descobriu a gravidez e a família está naquele conflito e não sabe como fazer e não quer judicializar, porque a gente sabe que a justiça tem que ser o último lugar que a gente procura. A gente tem que tentar resolver antes de chegar na justiça, né? Eu trabalho lá e aí as pessoas perguntam: não, meu filho, a gente reza uma reza para não entrar na justiça, porque é difícil o problema resolver na justiça. Se a gente puder, a gente tenta resolver com outros meios. E às vezes, nós lá no dispositivo da assistência social, pode resolver o problema logo lá. Então a orientação que eu deixo aqui, tentando resumir, porque senão eu vou ficar falando aqui uma reza muito grande, é que a gente oriente as famílias para procurar o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Que lá tem assistente social, lá tem psicólogo, funciona de segunda a sexta, tem de manhã e de tarde, e vai poder tentar minimamente resolver esses problemas de conflitos familiares. É isso.
os maridos podem ir lá que vão ter ajuda, né? Não, pode ir. Não chega assim com a casa dele do homem, não, mas não tem lá. Só antes de passar aqui para a doutora Socorro, o CRAS, ele é um serviço voltado só para a situação, famílias em situação de vulnerabilidade social? Pois é, assim. Só para baixa renda. As políticas sociais, de modo geral, a gente tem hoje um cadastro único de políticas sociais do governo federal. Ele é para famílias de até 3 salários mínimos de renda mensal. Isso há para você receber os benefícios ou ter acesso a determinadas políticas públicas. Mas o CRAS não quer dizer que vai atender somente essas famílias, né? Se a gente chegar à família com um problema de pai, um filho, ou de determinado problema assim, não é só para famílias de baixa renda. Embora privilegie esse público, porque a gente sabe que é o público que mais precisa. Porque a política de assistência social, ela tem um caráter de especificidade, ela é para aqueles que mais necessitarem. Embora, às vezes, não quer dizer que só é os pobres que vão necessitar dessa intervenção, mas ela privilegia as famílias com uma baixa renda. Depois eu pergunto qual é o CRAS do meu bairro. Tá bom, ou mais próximo. Doutora Socorro, tem um desserviço que a gente acompanha na televisão aberta do Brasil e deve ter uma audiência gigantesca porque não sai do ar, que é um programa chamado Casas de Família. Aquilo é uma das coisas mais esdrúxulas que nós temos na programação da televisão brasileira e me perdoe se alguém acha bom e passa horas assistindo, mas eu particularmente acho aquilo esdrúxulo. Mas eu lhe pergunto, qual foi a necessidade de precisarmos judicializar a família, já que esse termo está tão em voga? E aí eu emendo essa pergunta: o que aconteceu, embora a resposta pareça ser óbvia, mas eu tenho certeza que não é. O que aconteceu que a vara da família, inclusive a promotoria, precisa defender um familiar de outro, né? Tanto que o nome é família. A partir do momento que a pessoa judicializa, né, quais são as ações que entram na vara de família? Alimentos, interdição, que também faz parte da vara de família, reconhecimento de solução de união estável, divórcio. Então, geralmente, quando alguém entra, né, judicializa, o outro também não está satisfeito, porque senão não teriam procurado a justiça, né, teriam feito o acordo extrajudicial. Então, o que é que a gente tenta, que ultimamente, mais do que nunca, né, é tentar essa reconciliação. Não a reconciliação de manter o casamento, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir nunca ser amigo daquela outra, mas ele vai conseguir pelo menos respeitar. A gente tenta usar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro e entender. Eu acho que o X da questão é eles entenderem o motivo do conflito. Porque muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que ele está pedindo judicialmente. Ele entra com o pedido, aí a gente explica que naquele momento ali da audiência de conciliação, existe inclusive aqui uma pessoa que tem um dom para conciliar, que é o Jefferson, que trabalha na terceira vara. A casa do tamanho. Não. Agora me entende. Sim, mas a conciliação visando isso, atingir o coração de cada pessoa, porque senão vai continuar, vai voltar no judiciário, vão continuar os conflitos. Uma família desestruturada, ela abala toda uma comunidade, a gente sabe disso, né? E, na verdade, a gente não faz essa coisa de defender um ou o outro. A gente defende a instituição família, né? Que para isso a gente precisa sensibilizar as pessoas dessa importância. Inclusive nessa justiça restaurativa que eu falei, sistêmica, né? Que
eles usam aqui em Teresina me parece que já estão caminhando nesse sentido. Aqui em Parnaíba ainda não existe, até porque as constelações familiares, ela é uma técnica terapêutica e é um fenômeno também, porque na verdade ela vai lidar com todo um contexto familiar, incluindo até, às vezes, até os ancestrais. Então aí é onde eu vejo a ligação com o estudo da doutrina espírita. Porque na verdade essa terapêutica, ela usa de fenômenos, né? E é aceita, né? O resultado tem sido extraordinário, onde ela está sendo aplicada, né? Isso sem contar que ela é um complemento, as constelações, ela é um complemento dessa justiça restaurativa, que é exatamente colocar a vítima, no caso, né, se a gente pode chamar assim, a vítima próxima do réu, para que saiam de lá com as leves. Inclusive, quando a gente faz audiências que isso ocorre, é uma sensação muito maravilhosa para todos nós que fazemos. Em compensação, quando isso não acontece, a gente sai um pouquinho pesado. A audiência de família é talvez mais pesada do que uma audiência criminal. Porque ali envolve afeto, envolve sentimento, né? E mágoas, muitas mágoas e ressentimentos. E a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na marginalidade não tem uma família estruturada. Né? Não sei se eu respondi. Obrigado. Nossa, só falta. Eu queria perguntar assim do evento, do trabalho que já vem sendo feito pela Federação, de levantamento de informações e nas qualificações que a FEB vem realizando, né, em âmbito de comissão regional e mesmo de Conselho Federativo Nacional, quais são ou qual é, assim, o gargalo que mais se identifica nesse momento e que vai ser o foco da área da família tentar trabalhar para minimizar no movimento? Na realidade, assim, não se identificou um gargalo, né? Na realidade, o que se vem visualizando? Primeiramente, é uma necessidade de sensibilizar os dirigentes para que isso ocorra. Sem essa sensibilização, não há como se criar um núcleo, ou um departamento, ou uma área que seja, como se chama. Então, sensibilizar as pessoas, principalmente dirigentes, para que possam fomentar a criação deste grupo que vai trabalhar a família. Nesse sentido, a FEB tem feito essas capacitações a nível de federativos, de encontros regionais, em que traz pessoas, as pessoas que estão trabalhando esta temática são altamente capacitadas. São pessoas que geralmente terapeutas, por exemplo, o Marco Leite tem várias formações, uma delas é na área da psicanálise. Então, e ele atua na área, então traz muita coisa e vai exemplificando a sua própria vivência, né, dentro das casas de espírito. Isso tem surtido efeito, porque agora na FEB eles estão já criando o roteiro ou as orientações que vão sair naquele opúsculo, quem conhece, que é a orientação ao centro espírita. Ele vai ser relançado, já contendo a área que não tem, né, da área da família. Então, primeiramente é essa sensibilização, depois a capacitação do trabalhador, que vai integrar essa nova área, e por fim, a gente tocar, vamos dizer, os trabalhos aí para frente, né, tentando sempre um planejamento de curto, de médio, de longo prazo, para que não haja uma solução de continuidade quando a mudança de gestões. Então a gente tem que visualizar desta forma. Então essa é uma coisa muito nova, que está assim, muito nova a nível de Piauí principalmente,
e a gente está trabalhando isso. Alguns centros já trabalham muitas coisas, mas é como eu disse, está ainda algo pulverizado, que a gente tem que tomar ciência, né, do que está acontecendo. Obrigado. Alguém deseja fazer uma pergunta para a Fernanda? A Fernanda é assistente social. Fernanda, sou José Maria. Te perguntaria, o que tem em desenvolvimento para acolhimento do dependente químico, tendo em vista que ele destrói, não que destrua, mas que desestrutura qualquer residência. Quando um indivíduo dependente químico em uma residência, ele consegue desestruturar pai, mãe, irmão e até outros membros da família um pouco mais afastados do lar. Quando eu falo família, eu falo lar, especificamente a casa onde o indivíduo mora, que ele não atinge só aquela casa e um pouco mais do que aquela casa. O que vocês têm em vista para acolher esse jovem, para tentar minimizar a dor dessa família? Muito boa pergunta, José Maria. De fato, esse problema desse uso abusivo de drogas é um problema muito complexo, porque ele, como você falou, ele envolve toda a família. Dificilmente somente uma pessoa vai ser afetada por esse problema. Então, o que a gente entende? A gente entende que esse problema do uso abusivo de drogas é um problema de saúde. A gente entende que essa pessoa tem um problema de saúde que precisa ser resolvido no serviço de saúde. Então, a gente tem uma coisa chamada RAPS, tentando resumir, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a RAPS é como se fosse uma política geral e que, dependendo do tipo, do grau daquela pessoa, ela vai ser atendida num serviço diferente. Por exemplo, se a pessoa estiver no momento intoxicada, se ela estiver, por exemplo, alcoolizada, ou se a pessoa estiver sob efeito de uma substância naquele momento, ela estiver muito ruim, ela tem que ser acolhida no hospital. Ela tem que passar por um processo de desintoxicação. Por exemplo, lá em Teresina, nós temos um hospital público, que é o hospital do bairro Mocambinho, especializado no atendimento de álcool e drogas. Ela tem uma ala inteira para atendimento de pessoa álcool e drogas. A pessoa fica lá internada, se eu não me engano, em torno de 2 dias a 3 dias, dependendo da necessidade clínica, para desintoxicação. E depois dessa desintoxicação, ela vai ser encaminhada para um serviço chamado CAPS. Aqui em Parnaíba, nós não temos um hospital específico ou uma ala específica. Então, a pessoa vai ser atendida pelo EDA, o Hospital de Seu Arco Verde. Ela vai passar alguns dias internada para esse processo de desintoxicação e depois a equipe técnica, geralmente psicólogo ou assistente social, vão avaliar juntamente com o médico esse encaminhamento para o serviço, que aqui em Parnaíba é o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que ele fica lá na BR como quem vai para Luiz Correia, né? Se alguém já tiver passado e tiver visto no muro, tem escrito CAPS-AD no muro, né? É um serviço para as pessoas ficarem o dia todo, lá elas vão fazer atendimento com psicólogo, assistente social, médico psiquiatra, médico clínico, fisioterapeuta, profissional de educação física, vários profissionais, para poder ser trabalhado várias questões. Porque quando a pessoa é usuária de droga, ela tem problemas sociais, ela tem problemas psicológicos, ela tem problemas clínicos que precisam ser tratados, ela tem enfermeiro também. Então são vários profissionais, para que a família também seja acolhida. Então aqui em Parnaíba, a gente tem esses, digamos, 2 dispositivos, o EDA e posteriormente o CAPS-AD, específico para o trabalho com álcool e drogas. Mas além deles dois, existem outros serviços, geralmente que são puxados por ONGs ou por questões de instituições ligadas a alguma instituição religiosa, que fazem os trabalhos de comunidades terapêuticas. Quando a pessoa vai e às vezes passa 1 mês, 2 meses, lá naquele lugar, mas aí de certa forma rompe o vínculo familiar, né? A pessoa sai da família e fica lá naquele lugar 2, 3 meses. A perspectiva do trabalho da política pública de saúde, do CAPS, é que a pessoa não rompa o vínculo familiar, né? Que permaneça com esse vínculo familiar. Então a pessoa geralmente passa o dia todo no CAPS, ao final do dia ela volta para casa e no outro dia de manhã está de novo no serviço. Mas tem casos que a pessoa está em surto, que a família não tem como acolher, que é um risco para a família. Então existe um CAPS AD 24 horas. Ou seja, naquele momento do surto, a pessoa não vai voltar para a casa dela porque ela oferece risco para a família. Ela vai ficar dormindo, internada no serviço, alguns dias, enquanto a equipe avaliar que ela é um risco para a família. Quando a equipe avaliar que ela saiu do surto, que ela já não oferece risco para a família, ela volta para a casa dela e permanece nesse acompanhamento do CAPS.
para a doutora Socorro. Boa noite a todos e todas. Na fala da doutora Socorro, eu decidi fazer uma pergunta. Quando a senhora diz que a desestruturação da família realmente contribui para a violência, para todas essas coisas que nós estamos vivendo. Eu ouvi recentemente numa rede de televisão que a ausência da figura paterna na família contribui para esse estado de desestruturação, principalmente do jovem imigrante. Eu gostaria de saber se a senhora tem alguma estatística que possa realmente provar que isso é verdade. O nome do senhor? Ribamar. Senhor Ribamar, na verdade, a estatística existe. E no nosso dia a dia, a gente consegue comprovar isso. Né? Não só, por exemplo, a gente tem inclusive um projeto para fazer reconhecimentos de paternidade, né? Ali nas escolas, e tentar fazer esse link com os pais, né? A escola nos enviar quem é que... Eu queria até aproveitar a oportunidade para já ir adiantando, né, o projeto. Nos encaminhar as crianças que estão sem pai, né, no registro, para que a gente possa tentar conversar, porque muitas vezes, na minha própria promotoria mesmo, aparece pessoas, né, ou às vezes porque foi denunciado, mas na hora que a gente conversa, assim, não, sem problema nenhum, vou reconhecer. Às vezes eu acho que é falta de informação, né, ou mesmo vai deixando passar o tempo, mas só que isso reflete, até o fato da certidão reflete na criança, na escola, né? Então ela já se sente ali, ela já se sente rejeitada. E uma pessoa rejeitada, ela vai... A probabilidade, eu não sou nenhuma psicóloga, mas pelo que a gente vê no dia a dia, a probabilidade é que uma pessoa rejeitada, ela vá manter esse mesmo padrão. Ela vai continuar rejeitando, de alguma forma, né, na vida. Então a gente vê que realmente, e por exemplo, nas audiências criminais, né, que eu ainda faço algumas audiências de custódia nos plantões, a gente verifica isso, né, que as pessoas que realmente estão... Por isso que às vezes eu digo assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Não que vá deixar de punir, não que vá deixar de tentar restaurar, né, aquela conduta. Mas a gente sabe que tudo isso influencia. A família realmente é um núcleo que nos deixa apto a conviver com a sociedade, ou o contrário. Não sei se eu consegui resolver ou responder a sua pergunta. Mais uma pergunta aqui. Queria parabenizar a todos pela fala, tá? É para Fernanda. Fernanda, a gente sabe que o assistente social ele é de fundamental importância de orientação para as famílias no processo enfermo, né? Eu sou enfermeiro e eu sei dessa importância grande que ele tem. Mas eu queria saber de você qual é o dispositivo que a assistente social ou assistente social utiliza para ajudar essas famílias, né, no que diz respeito ao espiritual. Porque a gente sabe que o processo enfermo tem os dois lados, né? Qual é esse dispositivo que se faz, como ele é trabalhado, respeitando inclusive as diferenças religiosas. O serviço social, durante muito tempo, ele teve essa ligação completa e restrita com a Igreja Católica, né? Ele nasceu como uma profissão que auxiliava os padres, que auxiliava as freiras nesse trabalho social da Igreja Católica. E aí, durante o percurso de desenvolvimento da profissão no Brasil, a partir da década de 70, da década de 80, a gente adquiriu outros contornos, né? A profissão deixou de ser ligada à Igreja Católica, de ser uma profissão meramente
caritativa, para adquirir esse caractere mais politizado, uma caractere de defesa da classe trabalhadora, e não mais só daqueles que eram, digamos assim, os fiéis da Igreja Católica, né? Então hoje o serviço social defende uma intervenção laica, uma intervenção em que a gente não faz defesa de uma religião. Mas não quer dizer que a gente vai dizer que o indivíduo não vai ter religião. A gente apoia o respeito à espiritualidade do indivíduo. Então, por exemplo, no CAPS, onde eu trabalhava, a gente tinha indivíduos de mais variadas religiões, né? E tinha uma indivídua, por exemplo, que era usuária de serviço e que fazia parte do coral da Igreja Católica, lá do município de Luiz Correia. E aí ela queria iniciar o trabalho do grupo, que eu fazia o grupo lá com os pacientes, e ela queria cantar as músicas da Igreja Católica. E eu não via problema nenhum. Apesar da minha profissão ser uma profissão laica, eu acho que esse momento dela cantar as cantigas da igreja dela não estava prejudicando ninguém. Ela estava se sentindo bem, ela estava se sentindo importante, ela estava sentindo que estava fazendo algo para o grupo. Então ela cantava as cantigas dela. Aí logo depois tinha um outro senhor que queria fazer uma pequena pregação do estudo bíblico que ele teve lá no domingo. Mas fale, seu fulano, diga logo o que o senhor aprendeu no domingo. E ele falava. Então nossa intervenção do serviço social é para potencializar esse indivíduo. Que esse indivíduo enfermo, seja na saúde mental ou em outro dispositivo de saúde, ele possa entender que ele está sendo respeitado na sua expressão religiosa. A gente é que não vai defender com a religião certa, mas a gente tem que deixar que todas sejam respeitadas naquele ambiente onde a gente está intervindo, né? A nossa intervenção profissional. Temos mais uma pergunta aqui. Boa noite. Meu nome é Rosalina, eu sou professora de arte e eu venho estudando muito sobre a questão neurológica e a questão do cérebro, através de algumas indagações de uma palestrante chamada Nete Guimarães, e ela me fez ler sobre Daniel Goleman e outros tantos psicólogos e neurologistas. Daí, por que eu estou contextualizando? Porque eu tenho observado, e não só percebido, não é coisa só de percepção, que a nossa juventude ela tem passado por um momento de lixo mental. E que nós estamos precisando urgente de um trabalho para trabalhar a questão da saúde mental. Urgente. E daí eu lanço um desafio para nós, para que a gente veja dos lugares onde nós estamos, onde nós vivenciamos, já que nós estamos no encontro que está debutando aí 25 anos, um desafio que é trabalhar a questão da higiene mental. Porque tem muitos meninos com pensamentos de ansiedade, de depressão, e isso está ocasionando um grande problema nas nossas salas de aula hoje em dia. Os números estão alarmantes. Eu não sei se vocês acompanham, mas o índice na escola que eu trabalho, que me procuram, eu não sei porquê, eu não sei o que é o magnetismo que eu tenho, mas o negócio não está para brincadeira. Então a gente, essa questão do like que ela estava acabando de falar, Fernanda, dos lugares de onde nós estamos, é assim no sentido de alerta. O que nós podemos fazer de onde nós estamos, já que temos aí uma questão muito grande, que é a questão da família, que está vindo para a questão de unificar todos os trabalhos que estão esfacelados, pontuais, digamos assim, usando uma expressão parecida com o que o senhor acabou de falar. Isso. Então, eu não sei se é pergunta, mas é um alerta para que a gente se alerte para a juventude que está aí, trancada nos quartos, às vezes dentro da nossa própria casa, e a gente não começa a ver por que está esse isolamento, e a gente começa a mexer com esse menino mesmo, com essa menina mesmo, tirar do quarto, levar para os lugares, levar debaixo do braço mesmo, bora, levanta, bora com a gente, e ver o que fazer. E aí, é só essa observação. Não sei se vocês têm resposta, não sei nem se é uma pergunta, mas é um grande alerta e um grande medo. Eu vou dizer só o que eu estou tentando fazer. Eu estou com um projeto que eu estou trabalhando em inteligência emocional, afetividade e outras coisas mais. E estou puxando quem se interessa.
Quem se interessa na escola, às vezes estou no meio da aula, aparece na porta, o professor quer falar com você. Diga lá, quero participar do projeto. Beleza. Vou atrás de você depois. E nisso está indo. E está aumentando o número de menino que quer participar. Não sei o que vai dar. Vai dar em alguma coisa, eu não posso ficar parada. Então a proposta é essa. Onde vocês estiverem, não deixe o povo dentro do quarto isolado, pelo amor de Deus. Só isso. Não é mesmo seu nome? Rosalina. É. Excelente, Rosalina. Seu alerta, viu? Muito bom. E aí as casas espíritas, a gente não precisa se preocupar com o tamanho do centro para criar um grupo de juventude. A gente não precisa se preocupar em ter um centro com muitos trabalhadores. Arruma um que consiga fazer um grupo de estudo, um dia na semana, 1 hora, reúne jovens. Não precisa partir de 30 jovens, com 5, com 4 que se interessarem, são 4 a menos adoecidos ou, na verdade, estudando e trabalhando a questão do ser que é imortal, né? É uma boa. E aí a gente vai encerrar esse momento, mas antes uma pergunta que eu queria que tanto a doutora Socorro quanto o Everton pudessem nos responder. Porque tem uma cena de uma novela ou de um filme, eu já não lembro mais, que me marcou muito enquanto espírita. Era a cena em que alguém que tinha cometido um crime foi se confessar para o padre e disse que tinha feito o crime. E aí a trama pretendia dizer que o padre não poderia denunciar aquela pessoa, aquele fiel, afinal de contas era num instante de confissão e é uma outra dimensão. Então eu queria perguntar assim, qual é o momento em que a gente, enquanto espírita, enquanto cristão, deve recomendar a outro alguém buscar o apoio do judiciário para resolver uma situação familiar? Por favor, Socorro. Uma pergunta longa. Pergunta é cara. Muito longa a pergunta. Você pode repetir só? Assim, qual é o momento em que a gente, enquanto espírita, porque fez um atendimento fraterno, porque está acompanhando alguém, pode ou deve recomendar que alguém busque um apoio judiciário para a resolução daquele caso de família que está afligindo ela e ela está buscando ajuda na casa espírita também? Pronto, entendi. Na verdade, hoje aqui em Parnaíba a gente conta com o Sejusc, né? Que é exatamente para isso. Você está com alguma dificuldade, você procura para tentar fazer esse acordo. Não conseguindo esse acordo, que lá vai ter mais tempo para falar, porque não vai ser nas audiências judiciais, né? Que a gente tem em média 8 audiências por dia, né? Na vara de família, então a gente não dispõe também de tanto tempo assim. Mas procurar o Sejusc, procurar a defensoria, porque também na defensoria faz o mesmo trabalho do Ministério Público. Se procurarem também o Ministério Público com problema de família na nova promotoria, o que a gente faz? A gente escuta as duas partes e tenta o acordo lá. Esse acordo sendo exitoso, a gente leva para o judiciário para ser homologado. Então, quando for ao judiciário, já vai com a solução. Então, tem a defensoria, tem o Ministério Público, tem o Sejusc, né, antes de entrar no judiciário. Posso falar? Assim, na minha experiência de orientação às famílias que busca o judiciário, quando a gente vai lá orientar as famílias, e às vezes quando ainda não ingressou com o processo, quando a gente chama de demanda espontânea, a pessoa que veio no fórum, e aí a pessoa viu que era um problema complicado, manda para assistente social. E aí chega para a gente na nossa sala. E aí a gente tenta ver se esse problema não dá para ser resolvido no seio familiar sem ter que se judicializar. Porque a gente sabe que ninguém quer ter um problema seu correndo na justiça, né? A gente evita ao máximo. Então, nós, enquanto espíritas, no atendimento fraterno, que foi mais ou menos isso que eu entendi você dizer,
Eu acho que a gente pode orientar essa família no sentido de tentar perceber se aquele problema já foi esgotado a tentativa do diálogo. Porque às vezes, quando a gente perceber que o conflito existe, mas que nunca foi possível, por exemplo, a mãe que está brigada com o filho, será que tem a possibilidade de a gente promover esse diálogo? Da gente chamar essa mãe e esse filho para a gente tentar ver se é possível a construção desse diálogo? Se a gente perceber que não dá para construir esse diálogo, aí eu acho que a saída é a judicialização, para ver se a gente tenta resolver na esfera do judiciário. Mas eu acho que nós, enquanto espíritas, podemos tentar ver se dá para resolver chamando as pessoas para conversar. Pois é, mas a minha pergunta é justamente isso. Qual é o momento em que a gente, porque nós estamos aqui com duas representantes que lidam sobretudo com questões de leis, de direitos que as pessoas devem acessar. Então a gente está na casa espírita atendendo casos de família. Qual é o instante em que a gente deve, dentre outras recomendações do Evangelho, do passo, da frequência, tá? Qual é o instante em que a gente também deve recomendar, buscar a justiça? Quando o direito não estiver sendo cumprido, por exemplo, o pai que não quer pagar a pensão do filho. A gente pode chamar e conversar. Ô fulaninho, é sua obrigação, você tem que pagar a pensão, por isso. Ele vai continuar dizendo que não vai querer pagar? Então vamos judicializar. Vamos entrar com ação para poder ele pagar a pensão. Então quando a gente perceber, durante a nossa avaliação espírita lá no atendimento, que tem um direito sendo violado, seja a criança que não está recebendo a pensão, ou a criança que está sendo agredida, ou a pessoa idosa que não está tendo os seus direitos respeitados, está sendo violado, eu acho que tem que procurar a justiça, a violação de direitos. Só complementando, Fernanda, na verdade, quando eu falei procurar Ministério Público, procurar a Defensoria, eu não sei exatamente como funciona na Defensoria, mas eu sei que eles tentam também composição. Mas quando vai chega uma pessoa com uma demanda para mim familiar, eu escuto a versão dela, aí mando chamar a outra pessoa, escuto a versão da outra pessoa, e na maioria das vezes, naquele momento ali fica resolvido. Eu só passo para o papel para exatamente ficar claro e tentar homologar na justiça. Mas o nosso trabalho é nesse sentido também, é evitar a judicialização, até porque volta para aquilo que a gente estava falando antes. Judicializa, o juiz, se não houver composição, o juiz vai dizer o direito e os deveres, mas o conflito vai continuar, vai permanecer, né? Então a nossa visão, né, na promotoria é dessa forma. Se eu não estiver lá, tem assessores, né? Porque ou eu estou no fórum quase que diariamente, meu expediente é mais no fórum do que na própria promotoria, mas tem os assessores e estagiários que podem fazer o atendimento e passar para mim, para que eu possa realizar essa audiência extrajudicial. É uma questão realmente complexa, porque assim, eu vejo o atendimento na casa espírita, nós não podemos descartar jamais o entendimento de que aquele ser, ele é um espírito, apenas momentaneamente encarnado. Essa visão espiritual dele, de que é um ser divino, é uma centelha que habita um corpo, e não é o corpo, ele está estagiando naquele corpo, naquela família, naquela profissão. É um estágio, é um momento de aprendizagem. Então, diante disso, e diante da praticidade que nós devemos ter também, a gente não pode cair no erro de tentar substituir algo que exista. Por exemplo, no caso de atendermos alguém com problemas de saúde, dizer que você não vai para o médico, só a gente vai avaliar aqui, tal, descarte os remédios que você está tomando, é uma temeridade, né? Então, diante dessa situação, e que ela já colocou também, ambas colocaram, que às vezes a coisa chega lá quando já está numa forma muito mais grave, nós não podemos desistir da família, né? Desistir jamais, mesmo que judicialize, mesmo que parta para uma decisão mais grave, que envolva decisões outras a níveis de
de polícia, judicial, seja lá o que for, mas que esse ser possa ser acolhido quando ele estiver na casa espírita, orientado dentro, com base no Evangelho de Jesus, né? O atendente buscando as intuições, porque aquele ser tem alguém que o guia, tem alguém que o orienta do plano espiritual, buscando essas intuições para que a gente possa ajudar a criatura. Nós não estamos ali para resolver problemas. Isso é uma ilusão, né? A gente está para auxiliá-lo a tomar rumos na sua vida com base na doutrina do Cristo. Então, se a gente não perder isso de vista, nós não vamos errar. Vamos buscar nas intuições, no trabalho conjunto com a espiritualidade, a melhor orientação àquela criatura. Agora, quando necessário, uma coisa mais grave, como ela disse, né, alguns direitos visivelmente violados, até mesmo com risco da vida da pessoa, a gente deve recomendar a quem de direito, a quem conhece, a quem detém o poder, né, nas mãos, nesse caso, a competência de agir neste caso. Mas para isso é preciso também conhecer. E eu agradeço aqui, de antemão, essa oportunidade, né, de tantas informações que a gente recebeu em breves minutos, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês todos que organizaram esse encontro, já de antemão já está coroado, né, com êxito. Muito obrigado. A Júlia vai fazer uma manifestação. Não é mediano. Com relação à fala da Rosalina, eu me prendi na fala dela, porque ela relata uma dificuldade que ela está enfrentando na escola, e a gente sabe que o ambiente da escola reúne jovens de religiões diversas, né? Nós temos aí um leque muito grande dos nossos irmãos evangélicos dentro da escola. E aí a gente não pode se firmar só numa proposta espírita. Eu não posso ajudar no projeto da Rosalina se eu só falo na doutrina espírita. Se o meu falar só pode se direcionar para a doutrina espírita. Nós temos que aprender, nós espíritas, a levar a proposta da doutrina espírita de uma forma que possa englobar todos, seja lá qual for a necessidade. Porque senão a gente vai parar bem aqui e dizer, não, eu não posso, como é que eu vou? Lá tem muito evangélico, então eu não vou. Como é que eu vou chegar lá, vou falar de espírito, de problemas? Isso a gente tem que repensar a nossa proposta espírita, sim. E isso eu senti um dia em que eu fiz uma palestra sobre suicídio, lá no Centro Espírita Chico Xavier. Depois uma pessoa me procurou e disse, você podia fazer essa palestra num determinado local, assim, sem falar de espiritismo? E aí você diz, poxa, quanta informação a doutrina espírita pode levar? Quanto pode ajudar? Mas eu não posso chegar lá e dizer isso, porque o ambiente lá não vai ser receptivo. Se eu falar em espiritismo, todo mundo vai dizer, levanta, sai. Mas eu não posso ajudar essas pessoas, eu não tenho proposta para essas pessoas, eu não tenho nada para levar. Então, o meu entendimento, quando a Rosalina falou, você está enganada, mas eu entendi nesse sentido, que também é um desafio para nós espíritas. Nós não podemos falar, nós sabemos, a doutrina espírita é maravilhosa, tem ensinamentos, mas nós precisamos saber trabalhar com ela, fora da casa espírita também. Não só para quem é espírita, nós não vamos espiritizar, mas a gente precisa saber como falar a um outro ser. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a essa casa por acolher mais uma vez o Movimento Espírita de Parnaíba. Estamos muito felizes
aniversário de Eurípides, ele abençoando a família espírita de Parnaíba e do Piauí ao realizar essa atividade. Estamos iniciando a campanha Viver em Família no Estado pela Parnaíba, né, Herberto e Gracinha? E esse é um motivo de muita alegria que muito nos honra. Então, mais uma vez, obrigado à casa, aos nossos artistas, ao Grupo Semente de Luz e aos nossos artistas aqui, mirins, né? As crianças. Mas eles vão terminar de assar o bolo. Eles terminaram o bolo, né? Terminaram. A gente reza antes do bolo? Reza. Melhor, né? Então, eu quero convidar meu amigo Antônio Rodrigues, por favor, para fazer a nossa prece de encerramento. Inclusive, o Antônio vai estar à disposição quando terminar aqui a palestra. Quem quiser saber a previsão do tempo dos próximos dias, ele vai estar aí na figura de Beato Salu para... Por favor, Antônio. Obrigado. Vamos nos concentrar para que possamos assim interiorizar aquilo que temos de melhor e facilitar a exteriorização daquilo que podemos auxiliar a todos. Devemos lembrar de agradecer a Deus e a Jesus, pedindo orientação para que possamos sempre nos sentir instrumentos, na condição de auxiliar aqueles que precisam de ajuda, que choram em silêncio ou que choram declaradamente, para que possamos deixar sempre a nossa condição de auxílio, no sentido de sermos faróis iluminadores daqueles que precisam de ajuda, que pedem ou que se calam, para que possamos sempre nos sentir instrumentos de orientar aqueles que nos pedem ajuda, de nos sentirmos capazes de auxiliar a todos aqueles que estão necessitados de ajuda, que muitas vezes carecem e não sabem a quem pedir. Precisamos pedir e ter humildade para que possamos ter condições de auxiliar a todos indistintamente, sem selecionar quem quer que seja, assim como nos ensinou o Mestre Jesus. Que possamos sempre ser capazes de favorecer todos aqueles que estão necessitados, que precisam de ajuda, indistintamente, para que possamos ser humildes e ao mesmo tempo potencializados para isso. Agradecemos a Deus e a presença de todos para que juntos possamos crescer, auxiliando aqueles que necessitam. Que assim seja. Gente, eu quero aqui agradecer a Fernanda do Pelo Socorro, o Everton, os nossos aplausos de gratidão a eles. Eu quero, antes de passar a palavra aqui para a equipe do Semente Cristã, pedir que vocês anotem a data de 23 de junho. É um domingo, às 19 horas, no Sesc Beira Rio, uma conferência com o médium e expositor espírita Divaldo Pereira Franco, aqui na nossa cidade. Então, dia 23, 19 horas, vai receber o título de cidadão parnaibano da Câmara e em seguida fará uma conferência para todos nós. Nosso amigo Divaldo vai estar acompanhado do Juan Danilo, vai estar acompanhado do assessor jurídico do CFN, Dr. Francisco Ferraz, e da equipe da Federação Espírita Piauiense. Então o Divaldo vai estar em Teresina no Medinesp, termina no sábado no Medinesp e no domingo ele estará aqui conosco no Sesc Beira Rio. A partir de amanhã a gente inicia a divulgação. Dizer ainda que você acessa textos, vídeos de palestras, recomendação de obras espíritas sobre o tema família na página da UME, umeparnaíba.org/Viver em Família. Nós desenvolvemos essa página especialmente para dar suporte a quem desejar ler e fazer reflexões acerca da família. Quero agradecer à equipe da Rádio Ismael por ter levado ao ar essa atividade, agradecer à Federação pelo apoio e a todos pela presença, encarnados e desencarnados.